Entendendo a Bíblia em boa companhia, entendendo que novos céus e nova terra estão sendo preparados agora mesmo para mim e para você. Tema de Isaías, consolo para o povo de Deus, hoje com essa plena promessa de Deus, restauração de Judá, 700 anos antes de Cristo, restauração através de Jesus que veio, viveu e morreu por nós. E restauração porque ele prometeu voltar, mas não sem antes fazer moradas para mim e para você. Ele disse: subirei aos céus e vos preparei morada para que onde eu estou estejais vós também. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitas casas. Eu vou preparar-vos lugar. Você tem um lugarzinho separado no novo mundo de Deus. Novas as coisas. É o tema de hoje, nos remete diretamente a Isaías, capítulo 65, versos 17 a 25. O verso 17 foi alvo de nosso comentário ontem. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Eu já disse, aqui a memória que está sendo esquecida não é a imemória, não é a caducidade humana, não é alguma doença que fez a gente esquecer do passado, mas os sofrimentos serão sobrelevados pelas alegrias de viver com Jesus nos céus. Nós estaremos consolados. Ele disse que nos enviaria o Consolador e Ele mesmo será o nosso Consolador nos céus. Não um consolo de quem fica chorando, mas o consolo daquele que se viu consolado porque se consumou, não se repete mais, aqueles atos estão agora no passado. Então, todo sofrimento, toda praga, toda pestilência do pecado desse mundo são coisas que para trás ficam, segundo diz a Bíblia. Vejo então novos céus e nova terra. E Jesus disse: aquilo que o olho não viu e o coração humano jamais sonhou são as coisas que eu tenho preparado para você, para você. Essa promessa é para mim e para você, não é para outras pessoas, senão para aqueles que amam a Deus e seguem na sua vontade. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar. Então, nós temos essa alegria de agora, já contamos com a promessa, porque Deus não é homem para mentir, diz a palavra de Deus. Ele é fiel nas suas promessas, repete ainda a Bíblia. Alegres e regozijem para sempre no que vou lhes dizer, porque vou criar Jerusalém para regozijo. Então ele foi criar uma cidade, assim como Israel recebeu, o povo de Judá recebeu por herança a terra de Jerusalém. Ali foi construída essa cidade. Então agora nós também receberemos por herança a nova cidade, adornada que vem dos céus, porque vou criar Jerusalém para regozijo, para alegria, e seu povo para alegria. Nós estaremos nesse lugar perfeito para a alegria nossa e das cortes celestiais. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro e de tristeza. Isso já é um consolo fabuloso, não precisaria nada mais. Estar com Jesus já bastaria, seria o suficiente. Mas agora a promessa se amplia, nós não teremos mais tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias. As criancinhas vão para os céus e vão crescer lá, e elas vão pastorear os leões, é o que diz aqui. Nunca mais haverá criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Aqui a promessa é de Jerusalém passada, mas para nós ela amplia, porque o idoso aqui que completa anos de idade fala da vida eterna, porque senão não haveria significado. Morrer no céu significaria tristeza nos céus, e a promessa anterior foi de alegria. Então, o que Isaías previu para Israel no passado tinha perfeita aplicação desta primeira aplicação direta da Escritura. Mas a aplicação secundária, aquela que é para mim e para você, que é o de hoje, ela nos remete a uma vida eterna em alegria nos céus. Construirão casas e nela habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Aqui a gente está constantemente sendo roubado, espoliado com taxas e impostos que acabam patrocinando a corrupção, vivendo à custa de sustentar roubos e todo tipo de extorsão. Nós estamos enfrentando sempre a desapropriação, a perda, o perecimento de bens, e o suor do teu rosto
comerás, que Jesus disse lá no Éden para Adão, se multiplica na minha vida e na sua. Nós sofremos o impacto do pecado. E que bom, né? Por quê? Porque senão nós amaremos muito ao mundo e Jesus tem algo melhor para mim e para você. Nós precisamos perder o amor, sacudir o pó do mundo. Nós somos feitos do pó da terra, mas não devemos nos prender ao pó da terra. Do pó, Deus amassou o barro, fez alma vivente à sua imagem e semelhança. E agora queremos viver na glória dos céus, à imagem e semelhança de Cristo. E não devemos nos apegar ao pó, ainda que seja um pó de ouro ou de prata, ainda que seja das riquezas dessa terra. Nós devemos saber que estamos para um planeta reformado, para os céus, o planeta de Jesus que vai se estabelecer nessa terra com o seu domínio. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como árvores. Então, a vida longa como árvores aqui fala justamente da vida eterna, como já disse. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Aqui nós temos riquíssimos 2, 3% dos habitantes da Terra detêm 90% da riqueza da Terra. E é por isso que falta comida na mesa do pobre. É por isso que nós comemos não tudo aquilo que nós gostaríamos, com a economia que vivemos, mas aqui não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor. Eles e seus descendentes. Portanto, há lugar nos céus para todos, para nós e para os nossos descendentes aqui em Jesus, está esperando que você vá levar a mensagem e convertê-los e trazê-los para o bom caminho. Então, o fruto do seu trabalho, sai a maldição lá do Éden, com o suor do teu rosto comerás, que não é propriamente a maldição de Deus, mas a maldição do diabo para a vida do homem. Deus apenas prenunciou o que aconteceria. A terra produzirá cardos e abrolhos, e com o suor do teu rosto comerás. É Gênesis capítulo 3, explicando como é que entrou o pecado, a consequência do pecado no mundo. Mas nós temos agora a liberdade em Cristo. Então, com a nossa redenção, não mais com o suor do rosto, mas com a abundância de uma terra refeita, uma terra que vai ter todos os nutrientes que uma planta precisa para dar os melhores frutos, e desses frutos todos os nutrientes para uma vida plena. E lá a árvore da vida, não mais a árvore da ciência do mal, a árvore da vida será o nosso alimento. Dela comeremos e assim manteremos a vida eterna, pois Deus, nós estaremos diante dele de 28 em 28 dias, provando do fruto da vide. E a Bíblia fala que cada mês seria um fruto diferente a encantar no nosso paladar. Essa mesma árvore, cada mês produz um fruto diferente. São os frutos do amor que se multiplicam, o fruto da árvore da vida que se multiplica para multiplicar a saúde das nações através das suas folhas, e pelos frutos a vida eterna. Então, pelos frutos que demos aqui, conquistaremos também a vida eterna. Pelas nossas folhas, pelo aquilo que produzimos, os povos receberão a cura. A cura vem de Jesus, mas nós somos aqueles que entregamos Jesus, aqueles que não o conhecem, aqueles que vamos levar a mensagem de esperança. O lobo e o cordeiro, verso 25 do capítulo 65 de Isaías. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como boi, mas o pó será comida da serpente. Aquela maldição que Deus jogou sobre essa serpente, com rastejarás e do pó da terra comerás, porque tinha enganado Eva, tinha sido o médium que tinha incorporado Satanás. Ali a primeira manifestação mediúnica, a serpente recebeu em seu corpo Satanás, e era Satanás quem falava pela boca da serpente. Então a maldição foi que ela rastejaria comendo o pó da terra. E aí, quando a serpente troca de casca, a gente percebe ver que uma cobra vai se esfregando numa pedra e troca de pele, sai uma pele novinha, mas um pouco antes a pele está toda desfarelenta, está opaca, ela já nem consegue ver porque a pele recobre os seus olhos também. Então essa serpente agora, ela continuará comendo pó, porque essa sim foi uma maldição de Deus sobre a serpente. Não foi consequência do pecado, porque a serpente foi usada, mas aquele animal que brilhava como ouro, com laivos cintilantes ante a luz do sol, que encantava por onde passava com seu voo majestoso, o animal mais belo do Éden virou a serpente rastrejante e passa agora a comer do pó da terra. Mas nós comeremos do fruto da vide. Os filhos da serpente ficarão no pó da terra.
pó da terra será comida de serpente, ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Estou aqui na natureza e frequentemente vejo um bichinho sofrendo dor, sofrendo a morte, e a gente vai contemplando que a nossa vida também é efêmera, que nós também temos uma morte a enfrentar ou um juízo a enfrentar que está agora diante de nós. Jesus também nos julga. Mas temos a esperança da renovação, porque Jesus morreu e ressuscitou, e com sua ressurreição ele também trouxe a vida eterna para nós. Ele pagou o preço por mim e por você e agora nos traz a vida eterna. Vamos comparar isso, a promessa de Isaías capítulo 65, com a que está registrada em Isaías 11, verso 1 e 7, que foi tema do nosso estudo alguns meses atrás. Mas retomamos aqui Isaías capítulo 11, versos 1 e 7, 1 a 7. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento é o Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Que Espírito é esse? O Espírito que desceu sobre Jesus, aquela pomba que veio dos céus. Jesus era guiado pelo Espírito Santo na sua vida, porque ele entregava a sua vida a Deus, e a vontade de Deus se manifestava nele. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, disse Deus dos céus, enquanto o Espírito descia sobre ele, dando-lhe poder e conhecimento. Esse mesmo Espírito, por isso que eu digo, era o Espírito de Isaías. Esse mesmo Espírito foi o Espírito de Jesus, é o Espírito de Jesus, homem, que se abeberou de toda a sabedoria que o Espírito Santo pode dar. Ele conhecia o coração dos homens, a psicologia, ele conhecia a palavra de Deus, ele tinha a ciência do mundo, pois ele era o Criador, mas agora ele conhecia a criação pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, assim como eu e assim como você. Nós estamos recebendo o ensino diretamente daquele que criou todas as coisas. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Esse foi Jesus, que não julgava pela aparência, andava com prostitutas, com publicanos, com ladrões, foi crucificado entre eles e disse: estarás comigo no paraíso. Que maravilha quando o perdão, o amor de Deus alcança a pessoa até o último minuto em que ela ainda pode sossobrar a vida, ali ela ainda recebe o perdão e o amor de Deus e a promessa de restauração. Deus não é homem para mentir, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Lembra Moisés ferindo a rocha e saindo água? Pois Jesus também, Moisés, José, Josué, eram símbolos, tipos do próprio Jesus. E agora Jesus vem e fere a terra com o seu cajado. E com o sopro da sua boca matará os ímpios. É o sopro de piedade, para que os ímpios não tivessem que se aguentar uns aos outros. E é um sopro de amor pelos seus filhos, que nos livra dos maus, não só do mal, não só dos males, não só de Satanás e das obras que ele produz, mas Deus nos livrará para sempre da memória. Lemos lá no começo, no capítulo 65 de Isaías, que as memórias das coisas passadas não existirão mais. Então Satanás não terá poder sobre nós, nem mesmo na nossa memória. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá como o cordeiro, o leopardo deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Então a vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento de Deus como as águas que os cobrem. Pois bem, o que eu tenho dito sempre? Que quando nós nos afastamos de Deus, que é a fonte da luz, nós deixamos de refletir o brilho de Deus. Nós deixamos de ser semelhantes a Ele. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas afastando-nos do Todo-Poderoso, nós vamos para ter que se esconder entre as folhas, entre as trevas, porque vamos ver a nossa nudez. Mas Jesus faz novas todas as coisas. É Ele quem transforma o nosso coração e faz de nós semelhantes a Ele. Por isso seremos chamados embaixadores dos céus entre os mundos. Somos reis
representantes do Rei da Terra. Nós somos filhos de Deus, sacerdotes, embaixadores. São os títulos que a Bíblia dá para mim e para você ao compartilharmos a palavra de Deus. Você está assistindo, entendendo a Bíblia em boa companhia? E diariamente eu olho quando aparece seu nome, José, e também vejo o teu nome, Fátima, e os outros que assistem, o nome deles vai aparecendo na minha tela, e eu oro por vocês à noite. Vou orar agora também, e peço que você me acompanhe nesta oração. Senhor Deus, nós estamos muito felizes porque temos a tua promessa de restauração, porque em nós sentimos o poder já vivificante, transformando-nos conforme a tua vontade, com o seu amor até 1000 gerações, porque te amamos, Senhor, e guardamos os teus mandamentos conforme é a tua instrução. Por isso, guarda todos que estão assistindo, dá-lhes poder do Espírito Santo para entendimento e para atentar e atender os teus comandos, pois são comandos do amor daquele que nos fez. Guarda todos do mal e cuida para que o nosso caminho seja a vereda suave que o Senhor tem preparado, que o perfume do céu com as suas portas abertas já esteja sendo derramado para nós em nome de Jesus. Amém. A tua vida deve estar cheia das bênçãos de gratidão e de graça a Deus. Por isso, eu peço que você também assista 5 minutos, entende o resumo dessa programação. Você pega esses programas, curte, compartilha, clica para seguir o sininho e faz publicidade. Prega aos outros do amor de Deus. É o tema que estamos levando e lembre-se, estamos em oração por um mundo melhor, para a vinda de Deus para nos transformar. Que Deus te abençoe, te guarde e te faça seguir pelos caminhos que Ele planejou de amor para você. Deus te abençoe.